sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje com a minha querida Aline Lima. Papo de terapeuta. Você está no papo de terapeuta, Aline. E aqui é o espaço para você colocar aqui todo o seu talento, toda a sua vivência como terapeuta, que eu admiro demais. E você tinha que estar aqui contando a tua história, porque a tua história já me fez chorar. Você é uma grande inspiração para mim. E eu vou deixar você falar. Eu estou aqui só como apresentadora. Conta para mim um pouquinho da tua história, já emendando aí no que te fez virar a tua chavinha para que você falasse assim, ó, é isso que eu quero fazer. Eu estou aqui para ser terapeuta. Essa que é a minha missão. Se apresente, minha querida. Ana, muito obrigada por esse convite especial que chegou no meu coração. Eu te admiro muito e sempre que você me chamar, pode ter certeza que eu vou dizer sim para você. Eu acho o seu trabalho lindo, leve, transformador. Você é uma profissional assim incrível. Então, para mim, estar aqui diante de uma mulher tão grandiosa quanto você é uma honra. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Que linda. Eu que agradeço sempre. É uma oportunidade a gente falar um pouco sobre a nossa história, né? Sobre o que nos motivou para estar aqui nesse lugar. E eu tive uma transição de carreira, né? Então, eu fui professora por 17 anos. Eu estava numa fase muito boa, muito positiva financeiramente, muito reconhecida, professora universitária, tinha uma empresa, né, que tratava de questões voltadas para o ensino de língua portuguesa, ensino de redação para o Enem. Eram transformações visíveis, alunos que chegavam com a nota muito baixa e que em pouco tempo conseguia superar aquilo. E deixa eu só desligar o meu WhatsApp. Eu me questionei algumas vezes em relação a mim mesma, a minha história, né? E eu fui buscar a terapia para me ajudar. Eu nunca pensei em trabalhar com isso. Eu achava assim, vai complementar meu trabalho, vai me ajudar porque aluno são clientes não pagantes de terapia. Olha que visão legal que você está trazendo. Eles chegam, assim, principalmente os adolescentes, né? Os adolescentes, eles não têm muita voz em casa, muitas vezes, a maioria deles, infelizmente. E aí eles chegam, assim, com a professora para conversar, para se entender, para serem ouvidos, né? Diante de coisas que às vezes os pais julgam. Então, eu me senti ali muito terapeuta já, como professora, e comecei a olhar para a área de terapia de uma forma profissional, né? Fiz várias formações. E quando foi no começo da pandemia, antes da pandemia, um tempinho antes da pandemia, eu tomei uma decisão de fazer a transição completa e de assumir a terapia na minha vida, né? Profissionalmente falando. Eu andava nas duas vias, era a professora e a terapeuta, e nesse momento eu senti necessidade de me dedicar mais à terapia, a ter esse olhar 100% para a terapia, para os atendimentos, para as leituras, né, para uma dedicação. E eu digo assim, ó, eu tenho terapeutizado a minha vida, sabe? E eu acho que esse foi o ganho maior de ter me afastado da sala de aula nesse momento, porque eu vivi, né, muito, eu tenho vivido isso aqui na minha casa, na minha vida. Então, eu entendo que ser terapeuta é você terapeutizar a sua vida, em cada momento, cada movimento que a gente faz. Começa dentro de você, né? Começa com esse anseio aqui, isso. Esse amor pelos seus alunos te inspirou, então, né, Aline? Que legal. Muito, assim, eram muitas questões familiares, questões pessoais, né? E as perguntas, né, instigam o nosso trabalho. Então, lá atrás, eles perguntavam, mas o que será? O que eu vou fazer? Qual é a profissão que eu vou ser feliz, que eu vou ter sucesso? Os valores deles, né? Será que eu quero dinheiro ou eu quero simplesmente fazer aquilo que move o meu coração? Então, todas essas perguntas iam me instigando também para esse lugar, né? Esse lugar interno e questões familiares. Não quero. E uma coisa muito interessante, viu? Que eu tá vindo aqui agora para mim. Eles falavam assim: eu não quero ser como os meus pais. Olha só.
né? Vendo os pais com uma certa criticidade positiva, de querer ter uma vida diferente, de querer ter mais liberdade, né? Olham os pais como, não, é muito preso, né? A profissão do meu pai, não quero. Então, muitas questões, outros querem seguir exatamente o caminho do pai. Então, tudo isso já diz, né, a respeito do movimento da vida que a gente observa, né, nas terapias. E foi muito bom. Então, eu tive um laboratório e tanto, de 17 Nossa! anos. E com adolescentes, que são assim, os adolescentes eles representam muito, né, Aline, a dinâmica da família, quando você consegue enxergar aquele dilema ali, como eles vivem, o jeito o que eles estão sentindo, você enxerga neles a dinâmica da família, né? A criança, o Exatamente. adolescente materializa a fase que a família está vivendo, né? E eu acredito assim que eu fui para eles uma boa ouvinte, porque eu nunca tomei um partido, eu sempre levei eles a pensar mesmo, sabe? Sim. Então, quando eles traziam uma queixa, independente de qual fosse, eu abria para eles assim um monte de possibilidade, né? Mostrando que a gente pode se colocar no lugar do outro diante de um conflito. E isso era, acho que um diferencial, por isso que eles me procuravam. Então, eles Que saíam dessa bacana. conversa mais aliviados, mas e sempre voltava. Aline, era perrengue de paquerinha, de namoradinho, de amiga, era assuntos variados ali. Ô, Aline, tem alguma história que te marcou nessa sua trajetória já como terapeuta? Conta para nós alguma coisa interessante que você viu assim, poxa, que legal, meu trabalho vale a pena, né? Além de todo esse depoimento que você está dando aí dos teus alunos, mas tem alguma história que você lembra que foi mais marcante? Tem uma história que ela foi um divisor de águas para mim, que foi quando eu falei, não, agora sim. Porque na época que eu estava nessa dupla jornada, né, como professora e terapeuta, tinha um projeto na universidade para trabalhar a constelação familiar. Então, a Que gente teve, legal. dentro da universidade, algumas constelações específicas, que foi muito interessante. A professora que propôs isso era de matemática, então a gente trazia o problema da matemática e observava onde que ele está internalizado, né, na pessoa ali. Qual a causa daquela dificuldade na matemática? Como eu fiz a pedagogia sistêmica pela Hellinger e pelo Kudek, eu tive toda uma base para trabalhar com essa questão. Então, olha para você ver, o início foi educação, a educação me trouxe, né? Que Então, legal. eu fiz isso. E lá na universidade, a gente fazia workshops, né? A gente oferecia alguns workshops abertos, aí vinham pessoas também de fora. E aí eu atendi uma situação seguinte, era um exercício sistêmico, e a pessoa tinha que desenhar onde que ela estava posicionada na vida dela. Sim. E aí no desenho eu pedi para elas colocarem, representarem pai, mãe, sucesso, futuro, eu não me lembro mais, mas tinham essas questões, o pai, a mãe, o sucesso e tal. E ali pelo desenho dela, eu passei olhando os desenhos e fazendo uma leitura, né, sistêmica dos desenhos. E eu falei para ela assim, qual que é a dificuldade de se relacionar com seu pai? E ela olhou para mim e não respondeu. E naquele momento, Ana, eu estava muito recente na terapia, sabe? Então foi praticamente uma das primeiras experiências. E eu comecei a falar frases sistêmicas para ela, frases prontas, né? O pai é isso, o pai é aquilo, o pai é isso, o pai é o futuro, o pai que vai te motivar, você sabe? Como se eu tivesse mostrando para ela o que ela precisava fazer para a vida dela dar certo. E ela olhou para mim com o olho muito cheio de lágrima e falou assim para mim: o meu pai estuprou a minha mãe. Eu sou filha de um estuprador. Naquele momento, literalmente eu dei um passo para trás, né? E eu pude entender que ser terapeuta não se tratava da minha vida, não se tratava da minha história. Eu tive muitos problemas com meu pai, eu tive muita saudade do meu pai. O meu pai foi uma pessoa, uma figura muito distante da minha vida. E quando ela me contou isso, né? A Aline estava ali com todas as dores dela,
de distanciamento desse pai internamente, de não conseguir enxergar o pai dela. Só que tinha uma terapeuta ali, forte pra caramba, olhando por uma situação que ultrapassava a dor dela, multiplicava a dor dali. Então, naquele dia, eu fui tão assertiva na resposta para essa menina, e essa menina me procurou depois, Ana, falando que ela não conseguia enxergar a vida dela antes daquele exercício, e que ela queria se matar. Ela falou, eu fui ali porque me falaram que o movimento de vocês, a palestra de vocês era muito boa, e eu já estava muito tempo, né, pensando em me matar. E ali ela viu que, embora o pai dela fosse um estuprador, ele era o pai dela. E essa é a história dela. E ela conseguiu acolher a história dela. Ela conseguiu olhar no espelho e saber que ali era a vida dela e que dali veio a vida dela. Ela não precisa amar esse homem, ela não precisa conviver com esse homem, mas ela conseguiu receber a vida que veio através de uma história difícil. Então, essa história dessa moça me movimentou e ampliou muito meu olhar para a terapia, porque eu quero, mais uma vez, trazer isso. Não é sobre mim, não é sobre a minha dor. E quando eu amplio o olhar, eu percebo o quanto de histórias com o pai que existe nesse mundo, o quanto de pessoas que têm dores tão diversas. Então, a gente, como terapeuta, eu percebo todos os dias em cada história, que as histórias, elas ressoam em nós, sim. Nós temos dores que precisam ser curadas. Os terapeutas precisam se cuidar. Mas quando a gente se coloca nesse lugar, nós estamos aqui pelo outro, para o outro. E se eu, Aline, coloco a minha história na frente do meu cliente, eu não consigo fazer nada por ele. Nada. Então, eu coloco a minha historinha no meu bolso, porque ela está comigo, e chego ali disponível para o outro, independente de que história seja. Essa história me ensinou a não me posicionar, a não julgar, porque eu me deparei com uma vida ali na minha frente. E aquela vida, para mim, era muito maior do que o estupro em si. Quando eu olhei para ela, eu falei, gente, mas ela está aqui, né? Ela é uma jovem, muito bonita, cheia de coisas para realizar. Como desconstruir essa dor ou dar um lugar para essa dor para que a vida dela possa seguir, para que ela possa olhar para frente? E o mais interessante é que a mãe dela, se a gente for olhar com olhar de julgamento, olhar de moral, né, a gente condena esse homem assim já de primeira, porque a mãe dela é deficiente física. E hoje, a mãe dela é cuidada por ela. A mãe dela não tem mais ninguém. Ela cuida da mãe dela. Então, uma situação tão dolorosa lá atrás, né, traz um conforto para essa mãe hoje, apesar dos pesares. Então, ser terapeuta, trabalhar com essas diversas técnicas, me ajuda a olhar para a mulher ferida, me ajuda a olhar para a vida, me ajuda a olhar de uma forma ampliada sem julgar. Então, essa história, Ana, com certeza foi a história que me trouxe 100% para essa vida de terapeuta. E eu fiquei toda arrepiada aqui, porque é muito lindo você falar dessa forma e toca no fundo do coração. Você toca no fundo do meu coração, porque o lugar do terapeuta é esse lugar do. Posso até dizer que é o lugar do vazio, né? Como a gente tem que esperar o que vem para preencher por este momento que você se coloca disponível, né? O que você vai fazer com essa história, né? Como você vai poder ajudar. E é só amor, né, Aline? Só amor. Só amor. Você falou muito, muito bem, é isso mesmo. Esse lugar do vazio, a gente encontrar esse lugar é algo assim
que a gente precisa celebrar, né? Então, naquele momento, foi para mim um teste, sabe, essa história, porque se eu chegasse ali com as minhas dores e fosse disputar a dor com ela, sabe? Fosse olhar para a minha criança ferida, olhar para as minhas questões, eu não conseguiria dar um passo para frente. Exato. E quando a gente está aqui nessa ajuda, as pessoas falam assim, a gente precisa se cuidar, mas nós também somos seres humanos. Nós também nos sentimos tocados por histórias que ressoam na nossa história. E aí está a questão do vazio, a importância desse vazio, né? De colocar ali, eu estou à disposição do outro, eu estou a serviço da vida, que é algo muito, muito grandioso. E aí, quando você aprende isso, não tem como desaprender mais, né? Quando você vê, você não consegue mais voltar para trás. E aí, você consegue entender a grandeza desse trabalho, que é um trabalho de mediação. Sim. Né? Quando você é mediador de uma história, de uma situação, existe esse vazio, que não é a neutralidade. Olha que interessante. Se eu fico neutra, eu também não consigo fazer nada. Então, existe uma força, né, dessa terapeuta, existe um movimento que cura e que ele amplia ali para todos que estão envolvidos naquela situação, inclusive para o terapeuta. Que bacana, que coisa linda, coisa linda. Eu sempre aprendo com você. Mas me conta agora dessa sua transição, né, gente? A Aline tinha um super Instagram lindo, maravilhoso, sempre fazendo tudo muito bem feito, e de repente ela muda, né? Ela tira a maquiagem. Conta para mim dessa tua transição, Aline, que é maravilhosa também. E você sai de um universo, né, de um tipo de público, entra no teu mais íntimo, né? O que eu estou percebendo de você agora. Eu estou te falando o que eu estou sentindo. Você entra na intimidade do teu poder feminino e traz para mostrar para nós, mulheres, né? Que poder é esse? Que mulher poderosa é essa que teve coragem de tirar a maquiagem na frente das câmeras? Me conta um pouquinho. Ana, eu acho assim que cada fase que a gente vive, né, a gente tem ali a contribuição do que a gente precisa. E eu vivi, esse ano de 2021, eu vivi um momento muito diferente. Eu senti uma necessidade de me silenciar, de me afastar. Fui parando com as lives, eu fazia live, mas sem muita energia, sabe? Foi um movimento assim que me tomou por inteira. Me tomou aqui na minha casa, eu me senti bem mais introspectiva. Isso aconteceu em maio, mais ou menos, durou uns 3 meses. Não era uma depressão, não era uma tristeza, era um recolhimento, era algo assim bem específico. Sim. E eu descobri um lugar que faz um movimento de revitalização, né? Que você fica lá isolado durante um tempo. E eu falei para o meu marido, falei, eu estou precisando disso. Ele me deu muito apoio. Que legal. Eu saí de casa de um jeito assim, que já acontecendo coisas ali, porque você ficar na época de pandemia, trancado dentro de casa o tempo todo, com o marido, com a criança de 2 aninhos, né? Pensa, seu mundo e ainda, além de tudo, da super profissional, ainda é mãe, gente. Olha como que essa mulher é top. O sair de casa para ir foi para mim já um ensinamento, porque eu que sou toda liberal, eu acho que tá tudo, eu acho que nós mães não temos não temos que ter dependência dos filhos, não temos que ser dependentes amorosamente deles, eu acho tudo isso. Só que a hora que eu abri a porta, que eu deixei filho, marido, papagaio, tudo aqui para poder viver algo para mim, literalmente, eu chorei demais, menina. O que é aquilo? Aí eu vi, falei, gente, mas como que eu tô grudada com isso, né? Com essas funções. E aí foi literalmente assim, sair da função, sabe? A hora que eu saí de casa, eu já comecei a sair de função. Eu saí da função mãe, da função esposa, eu saí da função profissional, porque eu desliguei tudo, avisei as minhas clientes, avisei as minhas alunas. E quando eu cheguei nesse lugar, eu desliguei o celular,
eu me apresentei só como Aline, né? Porque lá eram terapeutas cuidando da gente. Eu me permiti ser cuidada. E foi um lugar, um especial movimento interno, sabe? Eu me entreguei ali naquele processo. Lá a gente ficava muito tempo em silêncio, sem fazer nada, silenciando, ouvindo, em contato com a natureza. Era um lugar muito lindo, tinha uma cachoeira que ressoava o tempo todo ali no ambiente inteiro. Era um lugar amplo, mas aquela cachoeira, ela, onde você ia, ela estava. Então, essa limpeza energética foi, assim, fundamental para essa mudança. Porque quando eu voltei de lá, muita coisa não fazia sentido, mas entende que já estava acontecendo, sabe? Antes desse movimento mais brusco, ele já estava acontecendo dentro de mim. Eu já estava questionando algumas coisas, eu já estava me perguntando, na minha prática, apesar de nunca ter olhado para a constelação familiar como um posicionamento machista, eu sei que existem muitas pessoas que, infelizmente, trabalham assim mesmo sem saber, inconscientemente traz um olhar muito da energia masculina para os movimentos. Eu nunca trabalhei assim, mas eu comecei a questionar porque eu comecei a ver outros colegas, sabe, marcado ali numa posição que me incomodou. E aí eu falei, gente, cadê? Que mulher é essa que está faltando na constelação de modo geral? Que mulher é essa que está faltando na minha vida e na vida de tantas outras que às vezes se sentem sobrecarregadas, exaustas, esgotadas energeticamente. E aí foi dando aquele boom na minha cabeça, né? A questão que eu trago hoje, né? Como que você vê depois disso a constelação familiar? Eu continuo vendo a constelação familiar como uma ferramenta terapêutica incrível que transforma a vida de muita gente. Porém, existem muitas interpretações do que o Bert falou, o que o Bert trouxe. E o Bert ele nos ensinou a sermos livres, né? Tem um trechinho no livro dele aqui que ele fala disso, desse sentido e da liberdade, que é muito interessante, fala do lugar do terapeuta. Ele diz assim, ó, em segundo lugar, servir significa que eu dou ao outro algo de mim que ele precisa para a sua vida e seu cotidiano. Muitas vezes trata-se apenas de uma palavra, de um gesto, de um carinho. Eu dedico atenção, cuido dele de várias maneiras, da minha maneira. Então, quando ele traz isso e ele fala de diversas formas desse cuidado, ele está dizendo exatamente que do nosso lugar nós temos força, né? Então, sim, você, como terapeuta, mulher, no contexto brasileiro, é outra constelação que se está aplicando. A Ana traz uma terapia dentro da constelação familiar, olhando para a arquiteta. Então, olha que riqueza que é isso. Então, não é eu pegar literalmente algo que eu ouvi num contexto de um homem alemão, né, que viveu na época que ele viveu, e trago literalmente. Ele deixou essa flexibilidade. Então, eu trago do meu jeito. Eu sou livre para ser a terapeuta Aline, com as minhas descobertas. Continuo trabalhando com a constelação familiar, amo muito, né? Foi uma ferramenta que me transformou. E eu encaro a constelação como uma ferramenta, como um método, né? E tá aí para a gente usar de forma saudável dentro da nossa posição na vida. Eu falo que é uma ferramenta, né, Aline? É como a gente, como terapeuta, a gente tem uma caixa de ferramentas. Exatamente. E a gente vai colocar a constelação ali dentro daquela caixa como uma das ferramentas. Pode ser uma essencial, fundamental, para mim é. Mas, se nós não agregarmos outras habilidades, outros olhares, né? Se a gente não colocar outras ferramentas dentro daquela caixa, o nosso trabalho realmente vai ficar faltando um parafuso, vai ficar faltando um aperto ali. Então, eu acredito que realmente o ser terapeuta, ele é a estrada, né? Ele é a experiência, ele traz as vivências e é tudo isso junto, né? E eu falo, não se apeguem, eu falo para as alunas, não se apeguem à técnica, àquela ferramenta, porque aquilo ela vai te dar um caminho, mas quem é você por trás disso? Né? Isso que você falou sempre fez muito sentido para mim. Que bacana, bacana. E é exatamente isso. Então, essa minha
esse meu recuo, ele foi muito importante para mim. Eu falo que eu estou voltando ainda desse lugar. Eu recuei, eu me energizei, e tenho feito isso no dia a dia, sabe? Para poder avançar com a força que eu preciso. E eu busquei essa força justamente na energia feminina, que às vezes eu tinha deixado ali de lado, algumas questões que eu não tinha olhado, a questão da minha própria espiritualidade. Então, tudo isso, assim, trouxe uma potência autêntica para o meu trabalho hoje. Então, meu trabalho ficou mais leve, produzir conteúdo ficou mais leve, falar daquilo que eu acredito ficou mais leve, Que gostoso. defender algumas ideias ficou assim. As coisas sempre tiveram sentido, mas agora parece que deu uma ampliada no sentido, sabe? Tá mais claro para mim, eu tô mais confortável aqui. Que maravilha! Só riqueza e quem sai ganhando somos nós, né? E aí você estava mostrando um livro. Conta pra gente sobre esse livro ou qual livro que te inspira, um livro que você deixa aqui de dica para os nossos terapeutas que estão aqui nos ouvindo, ou para quem gosta de cuidar de pessoas também, né? Que pode se inspirar. Conta para nós aí. Eu amo ler e eu não sou aquela leitora que pega um livro e lê ele inteiro. Eu leio um capítulo do livro, deixo ele ali, pego outro capítulo, leio. Ai, que bom, não sou só eu. Eu não gosto de ler um livro inteiro, gente. Esse livro aqui, eu tô com ele faz um tempinho e eu tô assim na metade dele. Eu pego aquilo que faz sentido para mim naquela hora, vou destrinchando, vou trazendo. E esse livro, ele é um livro que eu indico muito, é O Poder do Agora, né? Ele traz a importância da presença. E ao longo de tudo isso que eu contei aqui para vocês, o que mais, se eu pudesse responder em uma palavra, qual é a minha evolução pessoal diante da minha trajetória, é a presença, é a qualidade da presença. A professora Aline, ela não vivia em lugar nenhum. Ela estava na escola, mas ela estava se curando de muitas coisas na escola. Querendo ser aceita, querendo ser a melhor, querendo ser aplaudida, sabe? E eu era muito aplaudida. Quando eu não era, eu ficava em parafuso. Como assim? Ninguém vai me aplaudir por isso, sabe? Uhum. Então, a mãe, naquela época, a mãe era totalmente ausente, porque era uma mãe que precisava ter sucesso profissional. Então, eu não estava em casa, né? Teve uma época que o meu filho, Luiz Gustavo, estava com 6 aninhos, ele deitou embaixo da mesa e ali eu fiquei até 2 horas da manhã terminando o trabalho para entregar impecavelmente no outro dia, né? Sem me permitir errar. Então, a mãe era muito falha ali, justamente pelas questões internas. Então, a cada dia eu me percebo mais presente na minha vida. E esse livro, ele traz essa grandeza desse ensinamento, né? O que é o poder do agora? E o que temos além do agora? Não temos nada, é tudo ilusão. Quando a gente faz as coisas com devoção, hoje a gente está vivendo. Quando a gente não consegue olhar para o agora, não é vida. Então, às vezes, a gente precisa trazer, por isso que eu falo, terapeutizar a própria vida, é você realizar, agir nessa proporção de tempo que a gente tem. É o agora. Eu estou aqui agora com você, então eu vou fazer o melhor para você. Sim. É o momento que a gente tem, né? O momento que nós estamos aqui dedicadas ao nosso trabalho, à nossa mensagem, à nossa voz. Então, eu vejo muito isso. Hoje, eu tenho mais qualidade com os meus filhos, de tempo. Eu consigo viver esse agora de uma forma mais intensa, mas ainda não é o jeito que eu acredito que possa ser, sabe? Então, eu me permito conseguir chegar até aqui hoje e visualizar que eu posso trazer mais qualidade para a minha presença e que eu quero fazer isso. Então, para trazer qualidade para a nossa presença, é preciso desfazer de algumas ideias, de alguns pesos que a gente carrega. E todos os dias é possível fazer essa limpeza interna, né, Ana? O nosso trabalho mostra isso. E eu acredito muito que as pessoas vão ter consciência do quanto é válido estar presente na própria vida, na vida daqueles que a gente ama,
e manifestando para o mundo melhor de nós através do nosso trabalho também. Que maravilha. Não é? Você está dando uma lição aqui grande para nós, né? Gratidão por essa dica maravilhosa. E para a gente fechar, deixa uma mensagem, uma dica, né, para quem está começando nesse universo, para quem está hoje descobriu essa missão do ser terapeuta, para quem está estudando e para quem vai traçar ou já está traçando, né, essa trajetória que a gente já passou. Qual dica que você deixa como super profissional que você é, admirada? E também deixa o seu contato do Instagram para as pessoas que se identificarem com você também estarem lá, sempre perto. Ana, eu acredito que a dica mais valiosa é o exemplo que eu trouxe aqui da própria história que eu contei, que essa questão da gente ter na nossa ideia e na nossa profissão que a nossa vida, a nossa história, ela precisa ser colocada ali no bolso na hora de olhar para as outras pessoas, sabe? Que não é sobre nós. Então, eu acho que esse é o ensinamento mais grandioso que um terapeuta pode ter para o início de carreira dele. Porque quando a gente chega para a terapia, a gente nunca chega para ajudar. A gente não tem essa ideia. Consciente ou não, a pessoa está ali para se trabalhar, para curar uma dor dela. E aí ela vai ampliando aquele conhecimento, ela vai, né, se deparando com possibilidades, e aí ela vai se colocando nesse lugar da ajuda. Mesmo aquele que fala assim, não, eu quero ser terapeuta, eu vou lá para me tornar um terapeuta. No fundo, ele tem algo dele para curar. Quando nós, terapeutas, conseguimos enxergar que não é sobre nós, tudo flui. Tudo flui. Então, que a pessoa tenha essa percepção, essa intuição, né, no trato com o outro, nessa curadoria do atendimento, de se colocar à disposição na vida da pessoa que ela está interferindo de certa forma, porque quando a gente trata de um atendimento, nós estamos interferindo no destino do outro, né, com o nosso trabalho. Sim. E para que essa cura aconteça de uma forma saudável para o terapeuta e para o cliente, ele precisa ter essa ideia, né, de que não é meu, é do outro. E é complexo isso, porque, igual eu contei a história, né, é do outro, ressoa em mim de alguma forma, mas não é ali que eu vou tratar a minha questão. Eu estou ali para ouvir, estou ali para mediar, eu estou ali para ser um instrumento de cura para essa pessoa, porque a cura está na própria pessoa. A pessoa vai encontrar a sua cura. Tanto é que se a pessoa não quer, ela não consegue, você não consegue levar ela a lugar nenhum. Né? Só mostra o caminho, né? A gente só tem o poder de mostrar o caminho, mas quem tem que andar é a pessoa com o próprio sapato. Exatamente. Que bacana, que delícia essa conversa com você. Querida Aline, gratidão enorme. Qual que é o teu Instagram para quem quiser te seguir? @Aline Luma. Estou lá, né, com essa novidade da alquimia feminina, trazendo a importância da gente olhar, né, para a essência feminina como potencialidade. Errei, peraí. Olhar para a energia feminina como potencializadora do nosso poder de execução, né? A gente está executando o tempo todo, a gente está fazendo o tempo todo, e muitas vezes ancorado numa energia masculina, por isso que ficamos exaustas. E esse poder da alquimia feminina é justamente ancorar a energia feminina para a realização, para a manifestação daquilo que somos. É um projeto que eu estou amando conduzir, liderar, e quem sentir no coração de se trabalhar, de olhar para a sua energia feminina, vamos lá que a gente tem bastante conteúdo bacana para contribuir com a sua caminhada. Que linda! Aline, gratidão, minha querida. Que seu trabalho seja sempre muito abençoado e que você possa continuar sempre nos enriquecendo com tanta sabedoria. Você sabe que eu sou sua fã e que você sempre possa estar aqui comigo nas nossas parcerias terapêuticas aí com muito amor. Gratidão. Beijo, Ana. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Beijo, tchau, tchau. Valeu, turma. Esse foi o Papo de Terapeuta. Beijo.